Gostaria, como falei há pouco, de aproveitar esse momento para fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, é importante que a gente ressalte mais de uma vez a importância da política. Nós não podemos viver sem política, porque a política tem por missão trabalhar em prol do bem comum, de fazer, por intermédio dos seus representantes, a intermediação entre os governantes e os governados, estabelecer esta relação. E nós sabemos que no decorrer da história houve uma evolução, que eu diria negativa, do que diz respeito, sobretudo, ao papel dos partidos políticos. Já por volta da implantação da Comunidade Europeia, por volta do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, os partidos da Europa já eram considerados esclerosados, ultrapassados, não mais intermediavam, ou seja, a sua essência é intermediar, é trabalhar em prol do bem comum, em prol da coletividade. E o que se observou foi que os partidos começaram a trabalhar para si, voltar-se para dentro de si, para o seu aparelho burocrático, e ficaram então tentando manter algo inadmissível, não chegava ao povo. E a Constituição nossa diz que o poder está no povo, mas o povo foi relegado, sempre relegado. E esse alerta importantíssimo que está sendo feito pela nação é um alerta que é importante para toda a sociedade, notadamente para nós políticos, porque aqui acontece a mesma coisa. Por volta dos anos 60, os estudantes gritavam em Paris: abaixo a sociedade do consumo, abaixo a sociedade da produção. Sociedade do consumo representada pelos americanos, pelo dólar, pelo mercado, e a sociedade da produção representada pela União Soviética. E realmente uma coisa que espantava, como o Partido Comunista italiano menos, mais o Partido Comunista francês, era execrado. Lembro muito bem que eu assisti no campo de futebol Charletti, ao lado da Casa do Brasil, quando o presidente do Partido Comunista francês foi realmente execrado, porque ele, muito ligado à União Soviética, e, portanto, já naquela época já tinha passado o grande grito de independência dado por Khrushchev contra o Stalin, o stalinismo. O stalinismo, portanto, acabou. Naquela época já estava colocada à margem e veio consumar-se, sobretudo na queda do muro de Berlim. E, portanto, estamos vivendo uma nova era, mas aqui no Brasil os partidos estamos gritando aqui todo dia pela reforma política. Mas nós, os políticos, que somos os responsáveis, os interessados de fazer essa intermediação, a partir de mais 30 partidos. Quer dizer, por quê? Se pegarmos todos os sociólogos, todos os historiadores que fazem trabalho sobre pesquisa eleitoral, eles constatam que em toda pesquisa, eu mesmo cheguei a fazer uma na penúltima eleição, você faz uma análise dos 27 partidos, apenas 6, de certa forma, dominavam o público nacional. Por que então 30 partidos? Eles não representam, eles são o partido dos seus dirigentes. E isso faz com que eu grito contra os partidos, contra o poder estabelecido, contra falta de educação, falta saúde, falta transporte, a briga contra os 20 centavos da passagem é apenas a ponta do iceberg. O que eles queriam dizer é essa maneira de gerir a vida pública nacional deve mudar radicalmente. O governo foi ultrapassado, os partidos, por quê? Porque o povo não está realmente participando, está à margem, ele tem que participar.
é condício sine qua non, que ele esteja intimamente ligado. Então, por que você trabalha pelos partidos, pelas siglas e pelo mercado? O exagero de buscar o mercado pelo mercado, buscar o lucro pelo lucro, quando na realidade a grande luta é: vamos para a praça, a arquibancada é a rua é a nossa arquibancada. É como em 68 os estudantes diziam em Paris: o poder está na rua. Ora, o poder está na rua porque o poder está na mão do povo. Então você tem que ouvir o povo. Se você não fizer uma intermediação, mudar outro tipo de representação, nós vamos continuar os partidos ultrapassados, esclerosados. Já era. Nós temos que realmente buscar intermediação. O próprio professor Michel Maffezoli, quando aqui esteve, ele dizia: olha, os partidos, eles estão mesmo totalmente desativados, totalmente estão esclerosados. O que deve é fazer uma sublimação, criar novas maneiras de representar. E ele falava das tribos. Você tem que criar os grupos para poder representar o povo, porque o povo não está sendo representado. Alguns elementos da Igreja Católica... Quando possível, deputado professor Teodoro. Logo mais, os bispos defendem que a Constituição devia ser reformada, e eu diria até uma nova Constituinte, só para que os deputados fossem eleitos, senadores, deputados estaduais, para que realmente eles sejam os representantes reais do povo, porque nós não sabemos que nós não podemos ter a democracia direta, porque o povo todo não pode estar ao mesmo tempo, como ele diz, na rua, mas tem que ter uma intermediação, tem que ter uma ligação, tem que ter ética cada vez mais na política, porque faz parte da essência do ser humano. Ele tem que cumprir o que está na sua essência, e a essência diz que você tem que buscar o bem de todos e não o bem individual. Realmente isso é um esforço tremendo que vem dizendo, inclusive os intelectuais, como disse agora há pouco, o que Alain Touraine disse ontem em Paris, falando que o Brasil tem problemas há muito, que nós não queremos ver, até pelo nosso ufanismo, a maneira de ser e resolver sempre pelo bem, mas ver que tem constantemente a educação. Há quanto tempo a gente tinha que investir 10% da educação? Eu diria até mais, 12%, porque tudo, absolutamente tudo, depende da educação. Vi ontem mesmo no jornal, diz o seguinte, jornal de São Paulo: educação explica 100% da desigualdade da renda. A educação, ela é a condício sine qua non de melhorar, de definir a maneira de você trabalhar. O Brasil continua mais de um Brasil, 2 Brasis, ou seja, o Sul recebe a melhor parte e o Nordeste e o Norte fica considerado em segundo lugar. Tenha a bondade, meu caro deputado. Deputado professor Teodoro, essa discussão trazida, inclusive pelo deputado Agostinho Moreira, ela é bastante oportuna. Nós estamos no limiar de uma nova era, nós estamos em uma época de transição, e sem dúvida nenhuma a nova ordem imposta será uma discussão sobre essa quantidade de partidos. A quantidade de partidos existentes no Brasil talvez seja um mal que faz com que as casas legislativas não tenham sua autonomia, como é esperada pelo povo. Nós somos os representantes do povo, nós temos a procuração do povo para representá-lo, para fazer as transformações propostas em campanha, propostas por nossos comportamentos, e ao aqui chegarmos e nas demais casas, nós temos nós somos a esperança de mudanças advindas de propostas feitas na campanha. A quantidade de partidos que tem hoje o Brasil, mais de 30, onde nenhum de nós sabe o nome de todos e outros ainda estão surgindo, faz com que haja, como Vossa Excelência fala, que uma esclerose. Há que se ter essa discussão nesse novo momento, onde uma nova ordem se impõe,
o povo, ao ir para as ruas, sob a égide de um novo momento que é a interação advinda das redes sociais. Isso é uma situação que nós não temos precedente. Não há como se falar em experiência de onde vai se chegar, porque isso não existe. Nós vimos em outros países, numa praça, um cidadão que ficou se manifestando lá, parado. As redes sociais divulgaram aquela imagem e, a partir dali, milhares de pessoas passaram a protestar de forma parada. Hoje nós temos a velocidade da informação e nós temos uma cobrança muito maior do povo. Nós estamos na vitrine, numa época que nós mesmos devemos que fazer aqui as nossas reflexões, explicarmos para o povo as nossas contradições e dizermos que estamos cientes, ou pelo menos não estamos surdos ao que eles querem das casas legislativas e de nós representantes. Portanto, parabenizo a Vossa Excelência por trazer a esse debate, nesse momento que o país vive, essa onda de protesto, essa onda de insurreição das políticas vigentes, a trazer essa reflexão sobre a quantidade de partidos e sobre o papel dos partidos na política e nas casas legislativas. Parabenizo a Vossa Excelência. Eu gostaria de agradecer o seu pronunciamento e incorporar lá o meu, dizer que estou convencido e tenho lutado para que realmente a reforma das reformas é a reforma política. Nós não podemos viver sem política. Quem diz que vive sem política sofre as consequências da sua não participação. Participar é preciso, é fundamental. Não há outra saída. Esse é o caminho. E nós devemos pedir até desculpas ao povo por ter, até agora, não soubemos representá-lo bem. Talvez uma nova constituinte fosse necessária para lembrar o papel e que o povo não pode viver sem política. A política ela é importante, ela é fundamental. Não tem saída a não ser pela política e um dado fundamental. Me perdoe, Vossa Excelência sempre diz que não há transformação sem a política. É verdade, não há transformação porque tudo, absolutamente tudo, depende da educação. E um dos casos que eu acho também que os partidos nossos não fazem é que não educam politicamente. Há uma educação, às vezes, do establishment dos partidos, mas quando chega ao povo, o povo é, de certa forma, apenas uma minoria que está ali engajada, tem uma educação política. O povo deve ser informado pelo partido, a informação ela é importante no mundo atual e também a própria formação política. Eu tenho a satisfação de passar a palavra ao nobre deputado Antônio Carlos. Ok, deputado professor Teodoro, esse seu pronunciamento ele é muito importante porque faz uma reflexão profunda do que a gente está passando. Esse problema não é do Brasil, não. Nós vivemos uma crise de representação. Eu sempre fui muito pela democracia direta, pela democracia representativa, mas acho que a democracia representativa como tal, sem o avanço da democracia direta, ela está chegando a um grau de ocaso muito grande, porque você ter a quantidade de brasileiros, 200 milhões de brasileiros, que acabam elegendo seus 513 deputados federais, e a partir dali eles não decidem as pautas mais importantes, tendo mecanismos extraordinários, como a internet, como enfim, o nosso voto eletrônico, que é extraordinário, que é rápido, nós poderíamos ter mecanismos ágeis de consultas populares, e isso não se dá. Então você trata de temas cruciais para a vida do país, em que o poder delegado, naquela ocasião legítimo, ele não estava colocado diante de novas pautas. Por exemplo, o tema aí hoje, polêmico, eu sou radicalmente contra dessa história de cura gay, e outros temas, as privatizações, e se a população não é chamada a decidir, não é só o representante, não é pelo fato, estão legitimados, temos que ter cuidado com esse discurso contrário à política, e aos políticos, porque acaba se tendo a generalização, e no fundo não existe instrumento mais extraordinário do ponto de vista da participação popular, até se constituir uma autogestão, que não é uma coisa fácil, que o voto. O voto universaliza. Por exemplo, hoje nós temos mobilizações em cidades contra políticas que a população, por exemplo, de Juazeiro do Norte foi à rua, mas ela, ano passado, decidiu
por uma mudança eleitoral também. Então, é importante a gente entender que sem a participação política, sem o voto universal, um homem e uma mulher, cada um valer o mesmo peso, também nós não vamos encontrar outras alternativas. Se não, professor, não é uma preocupação gratuita. Acabará aparecendo saídas perigosas, autoritárias, que tentam substituir a política, mas fazendo política. Quando dizer, eu não sou político, eu estive lá, eu sou político. Não é por aí que se mede a radicalidade, estando ou não nos atos. O que se mede a radicalidade é compreender esse momento e aproveitá-lo para radicalizarmos na democracia brasileira. Eu estou vendo com esse ângulo, com esses olhos, e acho que nós vamos extrair daí um grande avanço, e a população vai ficar mais atenta e cobrar muito mais, e isso é muito bom, é fundamental para a gente superar essa sociedade desigual. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrando o meu pronunciamento, reitero novamente que nós deveremos, nós políticos, a começar pelo governo federal, governo estadual, governo municipais, sobretudo, a restabelecer esse diálogo frutífero entre os representantes do povo e o próprio povo, e encontrar outras modalidades para que esse diálogo seja restabelecido e que realmente política seja feita. Nós não podemos viver sem política, e fundamentá-lo, sobretudo, insistindo na educação. Quanto mais educação, mais o povo vai poder realmente dar a sua contribuição e trabalhar em prol do bem comum. Muito obrigado, senhor presidente.